Galera, espero que vocês gostem do vídeo. O vídeo hoje eu vou evoluir meu Omnitrix. Então espero que vocês gostem. O Omnitrix Força Alienígena recalibrá-lo. Então bora pro vídeo logo e sem mais enrolação. Então espero que vocês... Então deixe seu like. Então tchau, falou. Estamos aqui com mais um vídeo novo de Ben 10. E bom galera, vocês como podem ver, meu inventário tá cheio de rosas, gente. Essas rosas não estão à toa aqui no meu inventário. Cada um é pra cada você, gente. E eu sei que tem um monte de gente que vê meus vídeos, então cada rosa vai pra cada pessoa. Então pode pegar suas rosas, gente. Eita pulo. Mas tá aqui, gente. Obrigado muito por ajudar meu canal aqui. Espero que venha mais pessoas. E pode, como já aí, né, gente? Deixa eu dar rosa aqui pra cada um de vocês. Obrigado, galera, que vocês estão me ajudando o canal bastante. De série de Ben 10. Então, um pra você aqui que está aqui assistindo. Um pra você que deixa o like, que eu gosto bastante aqui, ó. Deixa o like aqui, ó, que toma rosa. E um pra que se inscreve no canal. Toma aqui, ó. E um que é pra comenta, que eu gosto de quem comenta. E aqui, ó. E um é pra quem compartilha o vídeo aqui, ó. Compartilha. E outro é pra quem mostra seus amiguinhos. E outro é pra quem gosta da nossa série. E outro pra quem faz tudo aqui, é o mais popular de todas. Então já pode se inscrever no canal e apertando no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, por favor, galera. E bom, galera, no último episódio a gente testou um alienígena, mas é muito da hora, gente. Ele é muito fera, que no caso, gente, vocês conhecem. Para quem assistiu meu último episódio de Ben 10, sabe o último alienígena que eu testei, gente. Se você não viu o último episódio de Ben 10, tá todos os episódios do 1 até aqui, por enquanto, que eu tô gravando aqui, até o fim, no link da descrição, gente. Tá tudo separado. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, se você quer virar um Ben 10, é só apertar no primeiro link da descrição. Aí você pode ter um Omnitrix de jogar Minecraft Ben 10. Mas a última que a gente testou, gente, eu tá bloqueado fantasmático ainda. Eu tô impressionado com o gigante. É gigante, galera. É gigante. Meu Deus, o que eu acabei de falar? Esse que eu falei foi meu burrice, né? Que tipo, o nome do cara é gigante. Aí eu digo que era gigante, né? Meu burrice que eu falei agora. Mas tudo bem. Então, deixa eu me transformar aqui, ó. Calma aí, não tô conseguindo não. Pera aí. Eita, meu Deus. Depois eu olho o que aconteceu. Mas, bom, galera, você já deve ter reparado nesse prisioneiro aqui. Nesse prisioneiro, gente. Calma que eu vou explicar. Eu achei ele, gente, pra quem não conhece ele, eu prendi ele, gente. Eu conheço ele de Ben 10, Força Alienígena. Não, é Supremacia Alienígena. E tava por aí no mundo, gente, só que eu me esqueci o nome dele. Mas eu conheço ele de Ben 10, Supremacia Alienígena. Calma, deixa eu virar o Gutão aqui, quebrar. Eu prendi ele aqui, gente, com a minha língua do Gutão, é óbvio, né? Como eu pegar ele. Mas, bom, galera, parece que ele toca, olha só que massa. 20 ouro, por enquanto é só isso. Eu tô tentando apertar na seta, mas não tá dando não. Ponto. Então ele toca 21 ouro por uma bola vermelha. Pergunto o que aquela bola vermelha faz, que eu não sei sinceramente. E eu sou, gente, é o senhor Daniel. E agora, gente, ó, agora que eu percebi, gente, tem 2 tocadores aqui, gente. Deixa eu ver aqui o que ele vende. Pra que quer tanta esmeralda? Eu me pergunto. Aí, ó, cincão. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Deve ser pra comprar alimento, porque outra coisa aqui não sei, né? Mas é sério, ninguém nunca se perguntou pra que ele quer a esmeralda. Ninguém se perguntou, mas tudo bem, né, gente? Toma aqui esqueleto, agora vai tu, cavalo esqueleto, toma aí. Bem, não, gente, me esqueci, gente, que o cavalo esqueleto não precisa de célula pra montar nele. A poder ter um cavalo esqueleto aí pra ficar mais irado. Mas agora perdemos, foi, tchau. Mas, bom, gente, pra quem não conhece, eu prendi o Kevin no último episódio, aqui nesse... Ai, cadê o Kevin? Não, gente, não, mentira, o Kevin escapou, mas como? Ele não pode absorver, pelo que eu sei, tá tudo intacto. Não, cadê? Deixa eu olhar pro teto. Meu Deus, aqui tem um buraco. Meu Deus. Gente, esqueci, eu coloquei sem que o chão de terra. Esqueci de vai colocar diamante. E agora, meu Deus? Ele fez um túnel. Eu vou virar o 4 bases aqui, ó. Pra qualquer... Já tá preparado aqui, ó. Tá escuro, mas eu vou virar o Megalóis. Que pra lançar fogo e pra lançar laser. E tem visão noturna por causa dos olhos desses poderosos. Calma, deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver esse túnel. Calma, vou aqui. E aqui, calma, eu vi uma coisa aqui. Não, dá tudo normal. Pera aí, então eu vou aqui, nesse lado aqui. Aí vira aqui, se acha, calma aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. Vou por ali, gente, pra ver pra onde o Kevin Levin foi, gente. Cadê ele? Meu Deus, galera. Calma, eu vi uma escada. Gente, ele usou a terra pra fazer uma escada de terra, gente. Ele foi muito esperto, caraca, calma aí, ó. Nossa, gente, escapou por aqui. Ah, não, gente. Ele escapou, gente. Eu sabia que devia ter fazido uma prisão melhor.
Mas ele escapou. Não, isso não é possível. Na próxima eu vou fazer uma prisão com uma base secreta muito da hora, que não tem como nenhum bandido fugir. Mas por enquanto, a gente perdeu o primeiro prisioneiro que a gente tinha. Foi um fracasso total. Mas bora logo, gente, pro tema do vídeo. Que o tema do vídeo é fortalecer meu Omnitrix, gente. Por isso que eu não posso gastar minha esmeralda. Porque eu preciso de duas esmeraldas para aprimorar meu Omnitrix. Que ele não é recalibrado, gente. Ele não está aprimorado, gente. Ele tem alguns defeitos. Vocês podem ver que dá alguns bugs, né? Então eu preciso aprimorá-lo. Que é aprimorado, gente. E aqui, ó, tem uma esmeralda, gente. Mas eu preciso de duas, no caso. Então por isso que eu vou minerar aqui. Mas, gente, eu não vou levar tocha. Uma vez perguntando: nossa, o cara não vai levar tocha? Como ele vai ver no escuro, aquele jumento? Não, gente, eu vou virar um Mega Olhos, sabe? O poderão, né? Pra chegar no escuro e minerar, né? Ainda tem altas defesas. Não, calma, deixa eu andar por aqui, gente. Deixa eu andar aqui, ó. Eu já vi uma caverna aqui do Fantasmático. Oxi. É uma nuvem, de repente vem, depois vai, do nada assim. Pô, mano, do nada foi assim, ó. Veio, foi embora. Mas não sei se você lembra, no episódio fantasmático, eu meio que matei uma vaquinha aqui, aí eu me vi uma caverna aqui. Aí eu falei, aqui deve ter, né, que eu vi uma luz, aí quando eu vi é uma lava, gente. Então aqui deve ter algum minério raro, né, com certeza. Deve ter algum minério raro, ó, já tem ferro aqui, ó, e carvão. Mas eu já tenho ferro e carvão, e não sou um minério tão raro, como lápis lazuli, redstone, ou diamante. Essas coisas assim, gente, e ouro, né? Mas estamos aqui no social de esmeralda, gente. E o pior é que esmeralda é um minério muito difícil, ó. Dá pra escapar aqui, ó, gente. Dá pra escapar, ó. E o esmeralda não é um minério tão fácil, assim, de se... eu acho esmeralda muito. Não é fácil não, gente. Toma aqui, ó. Vamos lá, gente. Eu tô querendo por ali, mas não. Eu não tô querendo, não. Eu tô querendo, mas não tô querendo. Sabe como é, né, gente? Eu não sei como explicar, eu tô querendo, não tô querendo. Mas deixa eu por aqui, ó, aqui. Deixa eu ir por aqui, ó. Não tem como por aqui. Aqui eu não tô com preguiça. Pera, deixa eu por aqui. Ai, tem um Creeper ali, eu quero acabar com ele, calma aí. Poder de Mega Olhos, agora ele vai ver o Creeper. E toma essa aí, vamos lá aí. Calma aí, toma. Eita, morreu, eu queria fazer um combo aí, gente, mas não deu, né? Eu acabei com ele, que o Mega Olhos é muito forte, eu adorei o Mega Olhos. Ele é demais. Mas tá na hora de ver por aqui, ó. Tem um spawn de aranha. Toma aqui, ó. Spawn de aranha. Mas deixa eu por aqui, ó. Aqui acho que não tem esmeralda, gente. Vamos pular. Aqui acho que não tem esmeralda, não. Mas eu vou dar uma olhada aí aqui, né, gente? Eu não sei se vai ter esmeralda, gente. Não sei se a gente vai achar. Eu tô meio triste que eu não sei se a gente vai ter. Isso aqui é um filme. Isso aqui vai ser um filme pra achar esmeralda. O filme. Achei aqui, gente. Quando eu tava falando justamente da esmeralda. Agora sim, a gente pode. Eu só preciso mais de uma, né? Não sei, eu tenho uma aqui, não me lembrei, eu tenho duas, mas que mancada. Nossa, gente, o cara esqueceu que tem duas esmeraldas, meu Deus do céu. Calma aí, deixa eu sair daqui, daqui, e aqui também, calma aí. Gente, eu já volto com vocês, eu vou primeiro pra casa, depois já volto. Bom, achei alguns minérios aqui, né, gente, tô aqui minerando aqui, ó. Aí, calma aí, eu tô subindo aqui, vou subir aqui, ó, calma, bota aqui o bloco. 1, 2, 3, 4, setinha, deixa eu quebrar mais alguns blocos aqui, 2. Aí, deixa eu colocar aqui, ó, 1, 2, tá passando mais um, mas tudo bem, né, galera? E aqui, deixa eu ver o que. E tem uma descida muito longa, que tem lava lá embaixo. Não gostei, tem lava lá embaixo, não gostei. Calma, deixa eu subir aqui. Já tô vendo a luz no fim do túnel. Não, é do Mega Olhos mesmo, que ele chega no escuro. Calma, deixa eu quebrar aqui, ó, gente. Quebrar aqui, eu tô quase. Tá na terra, gente, tá na terra. Conseguimos. Finalmente, vamos subir pra superfície. Aí quebra mais um bloco aqui. Quebra um bloco mais ali. Aí depois sobe aqui, ó. 1, 2. E pronto, galera. Tamo aqui na superfície. É bem perto no final, né, gente? Aí aqui demorou. Não sei se você percebeu, gente, mas... aquele buraco vai sair, quem esqueceu de usar, gente. Meu Deus, mas que mancada, muita mancada, gente, que enfiar agora. Meu Deus do céu, mas calma aí. Vou virar um insectoide aqui, ó, para voar na minha casa bem rápido, né, gente? Que vocês sabem que o insectoide voa, ó, aqui, ó. Voamento do insectoide. 3, 2, 1 e de 1. Nossa, gente, tô muito rápido. Eita. Pronto, agora sim. Vamos fazer o homem de gente. Calma aí, tá, vou.
E bom, galera, deixa eu guardar aqui meus itens, ó, bem rapidex. Só deixa eu guardar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tá arrumadinho, gente. E finalmente vamos fazer nosso homem de força alienígena. Colocamos aqui primeiro o Omnitrix em cima. Colocamos uma esmeralda aqui embaixo, gente. Calma aí. Colocamos uma esmeralda aqui embaixo do Omnitrix. E pegamos a última esmeralda, gente. E juntamos com a última esmeralda. E dá aqui o homem de força alienígena recalibrado, gente. E agora a gente tem novos alienígenas. Muito da hora, gente. Esperar colocar aqui meu Omnitrix recalibrado, gente. E olha só que bonito, gente. Dá pra fazer tanta coisa agora. Então, bora nessa, gente. Mas vocês sabem, né, gente? O vídeo já tá meio longo, né? O tempo já tá bem grande. Então, eu tenho que finalizar o vídeo como todos os vídeos, gente. Me desculpe. Eu sei que vocês adoram, mas tenho que finalizar, gente. Mas calma aí, gente. Ó, deixa eu primeiro mostrar como ficou na minha mão, gente. Olha só. Nossa, gente, parece muito mais um relógio que aquele relógio, né? Era um relógio, agora parece mais um relógio, né? Aí dá pra me disfarçar, gente. Olha só, gente. Olha só que bonito aqui, gente. Olha só como fica. E eu quero ver alguns aliens. Eu não vou testar todos os alienígenas, porque já tá bem, né? O vídeo bem longo e tudo mais. A gente testa em outro episódio. E temos aqui alguns alienígenas que eu vou ver o nome. Esse aqui é o Fogo Fato. Eu gosto muito de Gosma. Eu adoro também um Gosma. Comático. E também tem o Enomossauro. Tem o Viagem, tem o Watt, Estrela Polar e tem muitos aliens, gente. Tem diversos alienígenas, calma aí, ó. Tem diversos, tem 3 barrinhas. Tem 3 barrinhas de alienígenas. Essa aqui e outra, gente. E muitas outras. E tem um alien X, gente. Meu Deus, que da hora. Eu quero, gente. Mas não pode me transformar, gente. Que o vídeo vai ficar aqui, gente. Espero que tenham gostado, né? Então, como aquele velho ditado. Calma aí, cara. Meu home que tá bugando. O home recalibrado bugado, né? Mas então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Então, se inscreve no canal. Aperte as notificações. E fique com Deus, gente. Calma aí, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Só pra encabular vocês que adoram a série Ben 10 do meu canal aqui, gente. Se eu vou fazer uma encabulação aqui. Vamos lá, então, 3, 2, fique com Deus, até a próxima aí, tchau, vou vir um Alex, gente, olha só aí. Overthinking everything in my life, just wondering if I'm doing anything right. All these demons inside start to really come alive. Oh my, I get anxious and I don't know why. I can hear my dreams calling me, but all these doubts are haunting me. Why is it always right before I fall asleep that I get overwhelmed so